Oi, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, gente, hoje é feriado, dia da Proclamação da República. E aí, o que que eu resolvi fazer hoje? Uma coisa diferente, passar um pouquinho de conhecimento para quem esqueceu, como eu esqueci algumas coisinhas. Ah, porque olha, faz tempo, né, gente? A nova história, gente. Então, como que foi, né, a proclamação da República? Vocês sabem que o Brasil, na época da proclamação da República, era uma monarquia, não é? E então estava no poder a família real, né, Dom Pedro II. Mas os militares na época, né, eles estavam insatisfeitos com o regime monarquista, regido pelo monarca Dom Pedro II. Por quê? Porque eles achavam que eles não estavam sendo valorizados, né? Os salários eram baixos, então eles estavam muito insatisfeitos. Mas também existia outros grupos, né? Porque você sabe, as confrarias, né? E outros grupos, como hoje nós temos grupos no WhatsApp, né? Naquela época eles também tinham seus grupos e confrarias. Eles também não estavam satisfeitos com o regime monárquico. Então, por quê? Porque após a abolição da escravidão, em 13 de maio de 1888, apesar dos barões do café na época estarem ainda, né, com toda a ascensão, estavam muito prósperos, aquela coisa toda, com a abolição da escravidão, eles ficaram também insatisfeitos, né? Não viram aquilo com bons olhos. Então, eles também se reuniram. Então, várias vertentes da sociedade brasileira, inclusive o povo, né? Não estava satisfeito pela miséria e vários outros, com a corrupção, né? Que hoje acontece muito, né? A gente pode ver que nós não estamos longe do que já foi lá, né, no reinado de Dom Pedro II. Então, corrupção, o povo insatisfeito. é, então, então, eram várias vertentes da sociedade, né, vários setores que não estavam satisfeitos com a monarquia. Aí o que que aconteceu? Eles se reuniram, né? Eles se reuniram na casa do Marechal Deodoro da Fonseca, que era do regime monarquista, né? Ele era um monarquista. Para ele estava tudo tranquilo, ele estava numa boa, digamos assim. Mas se reuniram na casa dele e o convenceram a se juntar a eles, né? Para que eles derrubassem a monarquia. E assim foi feito, né? E assim foi feito. Em 15 de novembro de 1889, o Dom Pedro II estava com a família em Petrópolis, ele estava acamado, ele estava em Petrópolis e é, porque Petrópolis é uma região serrana do Rio de Janeiro, certo? Ele estava lá com toda a família, porque estava acamado, e na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então ele só soube, Dom Pedro II só soube naquele dia 15, mas durante a tarde, quando ele retornou ao Rio de Janeiro, aí o informaram e, e obrigaram ele a sair com toda a família do Brasil. E daí, então, no dia 17 de novembro, né,
Foi o Dom Pedro II saiu com toda, foi obrigado a sair do Brasil com toda a família. Porque também havia aqueles que não estavam satisfeitos com a possibilidade da princesa Isabel, né, que proclamou, que assinou a Lei Áurea, dando liberdade para os escravizados. Então, também tinha aquele grupo de pessoas que também não estavam satisfeitos com a possibilidade dela, de repente, assumir o trono, né? Então, nessa possibilidade dela possivelmente chegar ao trono, ou de repente até o marido dela, que era francês, o Conde olha, gente, eu não sei se a pronúncia está certa. Então é D apóstrofe EU, né? E eles também não gostavam dele, então com esse receio ele também levou esses grupos que se reuniram a exigir a saída de Dom Pedro II diante da proclamação da República. Então eles proclamaram a República sem revolta, não houve uma participação direta do povo, né? Quer dizer, dos civis, né? E foi ali, entre eles, aquele grupo que estava com esse interesse de acabar com a monarquia. E então foi assim. Foi assim, foi um ato pacífico. Então, antes deles informarem o Dom Pedro II, que retornou ao Rio de Janeiro naquela tarde, do dia 15, foi assinado, foi redigido o ato e assinado por todos, né? E foi assim que aconteceu. Não foi como independência, morte no 7 de setembro, né? Não, foi um ato pacífico, mas muito bem articulado, né, entre lá os chefes militares, mais os militares do exército do que da marinha. A marinha se manteve neutra, né? Então, para vocês verem como as histórias, a gente pensa assim, só porque é lá do século passado, a gente acha que é muito diferente do que acontece hoje. E não, né, gente? Eu acho até que hoje nós somos mais revolucionários porque há uma parte da população que se revolta tanto que vai fazer e faz estrago, né? Como o 8 de janeiro, não é? Então, em vez dos militares tomarem a frente, mandaram o povo lá, né? Quer dizer, que o povo que levou na cara, digamos assim, né? Tem que ter cautela, sabe, gente? Tem que ter cautelas nos movimentos políticos, porque quem vai sofrer as consequências geralmente é o povo. A outra coisa que eu queria dizer também, havia uma parcela, havia também a história, eu até vou colocar o óculos aqui para não falar bobagem, que eu acabei não falando, mas tinha a parte, deixa eu ver aqui, só um momentinho, gente. Eu escrevi tudo aqui, mas para eu ler fica chato, né? Então eu estou fazendo um resumo do meu resumo. Deixa eu ver aqui. É aqui, ó. Um dos pilares da monarquia brasileira, né, a Igreja Católica, estava insatisfeita com as interferências do imperador nos assuntos religiosos. E, além disso, uma boa parte da sociedade demandava para uma transformação do Brasil em Estado laico, sem interferência de religiões. Esse também foi um dos motivos que levaram a se reunirem e a
é, derrubarem e a derrubarem o trono, né? O reinado de Dom Pedro II. E é isso. Então, hoje é dia da proclamação da República, nós somos uma república. Ai, gente, e é isso, né? Então, o Marechal Dom Pedro, o Marechal Deodoro da Fonseca, então, porque assim, foi após a família de Dom Pedro II ser obrigada a sair do Brasil, foi instaurado um governo provisório. Depois, o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou esse movimento, né, foi convidado porque ele estava lá numa boa, mas ele foi convencido, né, e liderou esse movimento e ele foi proclamado o primeiro presidente do Brasil. Então, é mais um conhecimento que eu estou passando para vocês, para quem esqueceu, por aqueles que não sabem ainda, né, que o Marechal Deodoro, que proclamou a República do Brasil, foi o primeiro presidente do Brasil. E é isso, bom feriado, aproveitem bastante. Curitiba está com o sol entre nuvens, está mais para nublado, tem um ventinho gelado. Eu estou aqui no quarto, aqui o quarto é bem quentinho. E aproveitem bastante. E é isso, gente. Agora até o sol apareceu um pouquinho mais ali. E vão viver, gente, enquanto podem, tá? Vão viver, aproveitem a viver, sabe? E olha, que viver não é baderna, não estou sugerindo isso, não, gente. É viver com a família, é viajar, sabe? É deixar de adquirir muita coisa, coisa que às vezes você nem vai usar, né? Porque assim, gente, eu sempre ganhei pouco, meu salário sempre foi pouco, né? Porque eu sou uma assalariada, até hoje eu tinha aposentada muito menos. Porque quando a gente se aposenta, a gente ganha 70% só do salário que a gente ganhava enquanto estava nativa, né? E é um dinheiro que está retornando para a gente, porque mês a mês, enquanto a gente estava trabalhando, era descontado do nosso salário de 8 a 11%, que caía direto para o INSS, que provavelmente teve a inteligência, o bom senso de investir para que hoje eles pudessem retornar esse dinheiro para nós sem grandes prejuízos, né? Então, veja aí, se você ganhar, sei lá, 10, 5, 10 mil, tire 8 e 11% mês a mês ali, é um dinheirinho razoável, né? Então, isso sai do teu salário de todo mundo que está na ativa hoje, né? Assim como eu estava na ativa e saía do meu salário. Então, o aposentado, gente, ele ganha um salário, o salário dele, um salário que foi lá para o INSS e o INSS está retornando para a gente na aposentadoria. Então, é isso, gente, retornando e sem os juros, né? Retornando com o salário que a gente estava ganhando na ativa. E você sabe que tem um teto, né? A partir daquele teto não dá para te dar mais que aquilo, né? Então não julguem o aposentado, os idosos, como não estão trabalhando, estão sugando a gente para pagar os aposentados. Gente, não é nada disso. Não sei se de repente passa pela cabeça dos mais jovens que é assim. Não, gente. Nós trabalhamos, foi descontado o nosso salário, um dinheiro que foi retido no INSS. E então, quando nós nos aposentamos, o INSS tem a obrigação de dar para nós esse dinheiro mês a mês, retornar para nós esse dinheirinho que provavelmente eles investiram, porque se não investiram, aí sim, né? Mas com certeza investem em muitas outras coisas, né?
Então, assim, não é um salário injusto, gente, não é, nós não estamos ganhando nada assim de, porque estão ganhando, o governo está pagando lá e eles não estão produzindo, não é nada disso, nós produzimos bastante, tiraram de nós mês a mês durante 30 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, então, calcule por 30 anos o dinheiro que foi tirado do teu salário mês a mês. Quanto que você não teria hoje? E esse dinheiro não vem todo para nós de uma vez só, não vem, ele vem mês a mês como salário, como se a gente estivesse trabalhando, mas com um salário menor, 70% do salário que nós tínhamos durante a ativa, nós passamos a ganhar na aposentadoria. Então, o poder aquisitivo do aposentado cai bastante, né? Cai bastante, porque o aposentado tem mais despesas, tem às vezes a saúde já não está mais a mesma, às vezes até se aposenta porque já não está bem de saúde, né? Porque às vezes você tem uma boa aparência, mas de repente você pode ter um probleminha lá que você já não aguenta mais aquele sistema todo de trabalho, de sair de manhã cedinho, de ser hóspede na tua casa, né? Tem muita gente que é hóspede em casa, porque vai trabalhar, vai estudar, sai de casa muito cedo e volta de noite, tarde da noite em casa, é hóspede em casa. Então não viveu. Às vezes, final de semana está cansado ou não tem o dinheiro suficiente para viajar, para fazer lazer com a família, porque tem vários padrões de vida. Então, quem tem um padrão de vida vai sair, vai viajar, vai fazer um monte de coisa. Mas o povo mesmo, o povo assalariado, é, tem uma vida mais regrada, né? Quer dizer, não tem muita condição de fazer muita coisa. Então, não judiem, não roubem dos aposentados, não liguem para eles, enganando eles com empréstimo, sabe? Porque hoje os artifícios, os argumentos são diferentes. Antes a gente podia acreditar na palavra até de uma instituição séria, né? Que vocês sabem onde vocês recebem o dinheiro, vocês podiam confiar nos funcionários e tudo mais que estão te ligando e oferecendo coisas. Hoje não dá mais. Hoje não dá mais, porque daí começaram a terceirizar outras empresas para oferecerem empréstimos e os argumentos são enganosos. Então, gente, por favor, não façam isso com os aposentados, não façam, porque é uma judiação, o aposentado não merece isso, porque ele está ganhando menos, está com a saúde já debilitada. Tá precisando comprar muito remédio, às vezes não tem o plano de saúde, daí tem que pagar, às vezes, para ser mais rápido o exame, ele tem que pagar o exame para poder ter um exame mais rápido, porque se for esperar no sistema de saúde é demorado. Então não façam isso com os aposentados, gente, não façam. Tá bom? Você que trabalha, que tem que ganhar comissão e tudo, ganha a tua comissão honestamente, seja honesto, sabe? Ou procura outro emprego, gente. Não façam isso com os aposentados, tá bom? É assim, gente, tá bom? Então, bom dia para vocês, sejam felizes no feriado, e que tudo dê certo, cuidem direitinho, porque olha, o que vocês devem se preocupar com os acidentes de trânsito que vão lotar os hospitais e os hospitais vão ter muitas despesas com gente hospedada, com gente internada lá, né? As empresas vão ficar sem os funcionários porque sofreram acidente e aí as empresas se não passou de 15 dias, as empresas têm que garantir o salário. O funcionário não vai estar produzindo, então as empresas também padecem com isso, porque elas já pagam impostos caros. A gente sabe que pagam impostos caros, mas a gente também tem que lutar por aquilo que é justo para o funcionário que sai de manhã, deixa a família, vai, todo o tempo dele dedicado para a empresa, né? Tudo bem, ele vai receber o salário dele, mas é uma vida dedicada ao trabalho às vezes. Tem gente que se dedica assim exclusivamente às vezes para o trabalho.
Então, é com isso que nós devemos, digamos assim, os governos devem se preocupar, sabe? É se preocupar com os acidentes de trabalho e com os acidentes do trânsito que impossibilitam muitas pessoas a ficarem sem produzir porque estão com atestado médico, estão internadas, às vezes meses e meses. Então, isso dá uma despesa enorme para o governo, né? Porque é médico, é medicamento, é internamento, né? São equipamentos caros, às vezes, que precisa para tratar daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que ficam impossibilitadas, né, de trabalhar para o resto da vida. Então vão se aposentar mais cedo, sendo que de repente elas poderiam estar produzindo ainda, porque ainda são muito novas, ainda não contribuíram durante 30 anos para o INSS. Então é com esses detalhes que os governos devem se preocupar. Invistam em segurança, não façam racha, vocês que são jovens. Olha, os jovens fazem racha desde dos filmes de Hollywood, né, gente? Desde James Dean. Né? Então é uma coisa assim, é um ímpeto do jovem. Mas pensem nesse detalhe, que vocês são jovens em que de repente um acidente vai te deixar inválido e vai acabar com a tua vida. Não faço isso não para vocês, sabe? Vão gastar a tua energia em jogos, em futebol, em vôlei, em natação, sabe? Gastem essa energia assim, não fiquem querendo provar que vocês são os maiorais, porque você tem um belo carro, um bom carro, e aí você vai acabar com o teu carro em racha, né? Então, prestem atenção, você que anda de bicicleta, de motocicleta, coloque uma roupa colorida. Por que que você tem que andar de preto? Imagine você à noite de preto, à noite de preto numa moto ou numa bicicleta. O motorista, quando vai te enxergar, ele vai te enxergar muito em cima. E se ele tiver um pouquinho mais, com a velocidade um pouquinho maior, ele não vai ter tempo de desviar ou de frear. E vai ser muito triste, você vai morrer, você vai ficar todo quebrado, vai ficar meses e meses internado no hospital, vai se arrepender, vai ficar com cicatriz, vai perder um membro, né, um braço, uma perna. Gente, sejam mais conscientes. Vamos evoluir, gente. Vamos evoluir, sabe? Gastem energia em outras coisas, como eu disse, natação, até futebol, que eu não sou muito afim, né? Sabe, porque gera muito dinheiro e também, assim, salários exorbitantes para os jogadores, mas tudo bem, se é assim o sistema, vamos fazer o quê? Mas ainda é melhor do que uma pessoa que vai sofrer um acidente e não vai produzir para o país. Veja bem como é que é, né, gente? O Trump foi eleito nos Estados Unidos, o que aconteceu com a nossa moeda já? É porque é um outro sistema, então a nossa moeda desvalorizou. Então é assim, gente, cada vez que o dólar valoriza, o nosso dinheiro desvaloriza, sabe? E tinha gente torcendo nas redes sociais para o Trump ganhar. Veja só que coisa. Então, claro que quem é exportador, né, quem exporta, gostou e vai gostar porque o dólar ele vai ganhar em dólar. Mas veja, gente, o Brasil, ele não é um grande produtor, digamos assim, ele não fabrica muita coisa, ainda não. Então, o Brasil ainda exporta muita coisa na matéria-prima. E aí, o que que acontece? Vende a matéria-prima em dólar e depois vai ter que comprar o produto em dólar. O produto feito que vai ser muito mais, de um valor muito maior, né? É, então veja bem como é que é, gente, o sistema. Vocês entenderam? Então quem exporta fica contente, claro, né?
O Brasil vai ganhar na exportação com isso tudo, sabe? Mas o povo sofre. O povo vai sofrer porque tudo já subiu e vai subir mais, com certeza, porque o dólar vai subir, né? Então, quem tem dinheiro para comprar dólar, o que que ele vai fazer? Ele vai comprar dólar para investir, para aplicar em dólar, investir em dólar para ele continuar ganhando mais, né? Então, isso tudo é bom, mas quem não tem como comprar, né, não tem dinheiro sobrando para comprar e para investir em dólar. E aí foi tudo caro. Então, o poder aquisitivo do povo já caiu e vai cair mais, né? Então, gente, é isso, sabe? Vocês têm que ter conhecimento para vocês verem, não, esse regime é bom para o Brasil, esse não é, sabe? Então é assim, gente. Então veja que disparate. O Brasil vende a matéria-prima e depois compra aquilo pronto, porque os outros países têm como fabricar os produtos com aquela matéria-prima que o Brasil vendeu. Gente do céu, o Brasil tinha que chegar a ponto de ter tanta matéria-prima e aqui mesmo produzir, né? E aqui mesmo produzir para que tudo fique mais barato aqui também para nós. E é assim, gente, era isso que eu queria passar, tá bom? Então, desculpe se eu me alterei um pouquinho assim, mas a minha carinha tá alegre. Eu falo de maneira, como é que se diz? De maneira leve, né? De maneira leve. Eu, pelo menos, acho que eu falo de maneira leve. Então, pensem, gente, usem o QI antes de querer, sabe? Ai, idolatrar os Estados Unidos, por exemplo, e rebaixar o Brasil. Gente, parem com isso. O Brasil é um grande país, o Brasil tem é, água em abundância e tudo mais, né? Então, para vocês verem, olha, eu vi um vídeo ontem, uma brasileira falando que ela estava no trem, em um outro país aí, não vou citar qual, e aí ela disse que se ela não tivesse levado o perfume, aqueles perfuminho pequenininho para borrifar um pouquinho assim, ela disse que teria que ter saído do trem, porque o cheiro era muito forte. Aí ela ficou pensando por que eles têm um cheiro tão forte que fica nos ambientes fechados, né? Então, aí ela descobriu o seguinte: não é porque eles não tomam banho, gente, diz que é porque eles usam as roupas várias vezes durante a semana. Diz que usam a mesma roupa durante várias, só retira e guarda no guarda-roupa ou pendura e usa aquilo de novo, dia a dia, né? Então, provavelmente, eles têm uma reserva em relação a lavar as roupas muitas vezes ao dia. Talvez até pelo clima, né? Porque o clima frio, neve, aquela coisa toda, não é o tempo todo que você pode lavar as roupas também, né, gente? Porque daí quando tá nevando não tem sol para secar, tá úmido. Então a gente tem que compreender a cultura do país. Eu acho até errado nós brasileiros, né? Os brasileiros que vão viajar para fora fazerem esse tipo de vídeo para divulgar. Eu acho que não deveria ser assim, porque o brasileiro vai ser mal aceito em qualquer local que ele vá. Eles vão odiar os brasileiros, porque eles vão saber, hoje nós todos estamos conectados, então eles vão saber que eles são vistos assim. E isso ofende as pessoas, porque eles têm uma outra cultura, eles não lavam sempre as roupas, né? E mas a gente tem que entender é por causa do clima e tudo mais, né? O clima do Brasil, nossa, né? Os índios já tomavam banho várias vezes ao dia. Nós também aprendemos essa cultura. No Nordeste do Brasil, eu já estive em Recife em 1989. Eu sei que as pessoas tomam banho de 3 a 4 vezes durante o dia. Por quê? Porque é muito quente lá, gente. É calor, é muito quente. A pessoa não aguenta. Então a pessoa toma banho de manhã, toma banho no horário de almoço, toma banho durante a tarde, toma banho durante a noite. Então, ó, né? 4 vezes, sabe?
Não é a mesma coisa aqui no sul, por exemplo, nós. Então, nós aqui do sul até podemos entender um pouquinho mais o que acontece na Europa. O clima da Europa não é igual ao Brasil, né? Então, nós temos a água em abundância, então a gente ainda não tem aquela educação para não gastar muita água, né? Então, por exemplo, diz que na Europa, diz que a água, às vezes, em determinados países, é muito alcalina, né? É diferente da nossa água aqui, né? E então, talvez até a água para eles custe mais caro e tudo mais, né? Então é assim, gente, parem de falar isso, de falar isso dos povos, dos outros povos. Se você não gosta do cheirinho, faz como essa mulher, coloca um lenço ali perfumado perto de você para você sentir o cheirinho do perfume, porque nós estamos acostumados a usar muitos perfumes. Eu já ouvi dizer que em alguns países da Europa as mulheres não usam desodorante, provavelmente os homens também não, né? E tem pessoas que têm o cheiro forte nas axilas. Eu, por exemplo, eu não tenho cheiro forte nas axilas. Eu posso ficar sem desodorante que não tem problema, sabe? Mas tem pessoas que se não passar, ela fica com cheiro muito forte. Então, isso é característica de cada pessoa e às vezes até de algumas etnias, né? Então, mas é uma característica da pele, né? Dos hormônios e tudo mais. Então, vamos usar de mais empatia do que ficar falando de outros povos, não sabendo exatamente da cultura deles, né? E é isso, gente. Tá bom? Porque eu sou, né, a pessoa que sua e usa a mesma roupa durante a semana toda, ou mais, né? Porque pelo que ela falou no vídeo, dá a impressão de que eles usam muito mais que isso durante o mês inteiro, né? Sem lavar as roupas. Então, é claro que vai cheirar. Nós que estamos acostumados sempre a tudo muito perfumoso, né? Muito perfumado, nós vamos sentir a diferença, né? Assim como tem pessoas mesmo aqui no Brasil que não estão acostumadas a usar perfume e quando a gente chega perto incomoda, né? Tem pessoas que reclamam porque a pessoa está muito perfumada, né? Mas são pessoas que não estão habituadas no ambiente dela ou no ambiente social delas a não conviverem com pessoas que usam bastante perfume, que usam perfume diariamente, digamos, né? Mesmo que seja uma colônia, alguma coisa assim, né? Então, essas pessoas elas vão ter o olfato muito mais aguçado para sentir os odores, né? E para elas vai fazer uma diferença. Tem pessoas que sentem enjoo, inclusive, né? De manhã, por exemplo, né? Pessoa muito perfumada, perto delas no ônibus, por exemplo, ela vai se sentir enjoo, inclusive, né? Então tudo isso, gente. Comecem a entender os hábitos das pessoas e não condenar tanto assim, tá? Tem algum motivo ali, ou é porque ela tem realmente esse problema de ter o cheiro muito forte e às vezes não acertou o desodorante, porque vocês sabem que o desodorante tem diferença, tem o antitranspirante e o antiperspirante. Tem diferença, viu, gente? Tem diferença, tá? O antiperspirante é o que vai ter uma duração mais longa, se eu não me engano, tá? É, porque agora, como eu estou em casa, eu uso bem menos desodorante, porque eu sei também que não é tão saudável, né? Hoje, por exemplo, tomei banho de manhã, passei, mas não é todo dia que eu passo, sabe? Eu quero ficar em casa natural, né? Hoje eu passei. Então o antiperspirante é melhor para quem tem cheiro forte. E o antitranspirante, que a gente pensaria que é o melhor, não é. Tá? O antitranspirante não vai
Não vai adiantar, vai adiantar, claro, mas se a pessoa tiver problema de odor mais forte, é o antiperspirante. Façam o teste, porque de repente para cada pessoa vai funcionar diferente, tá bom? Então é isso, então não condene porque a pessoa não toma banho, porque a pessoa não cuida da higiene. Não é, gente, às vezes não é, sabe? Às vezes é porque já é da consistência da pele dela mesmo, né? Ela transpira mais, né? É, e, e cheira mais, aquela coisa toda, né? Eu quase não, praticamente, eu transpiro muito pouquinho e não tenho cheiro forte também, né? Então, bom, pelo menos eu acho, né, gente? Nunca ficou com cheirinho minhas roupas, né? Aqui nas axilas, né? Então, é isso. Eu acho que eu já falei bastante. Beijinhos, tchau. Mais um conteúdo, né, gente? Gente, se aparecer ali, seguir, clica no seguir, me siga, gente. Me siga para ficar com um conceito bom no Facebook. Gente, como produtora de conteúdo, por favor, me ajudem, gente. Eu sou uma pobre mortal, preciso da ajuda de vocês, né? Porque os artistas, os famosos aí, toda hora a gente mesmo, né? Eu mesmo gosto de curtir, né? Eu curto, eu sigo, eu faço de tudo. Porque, claro, eu quero vê-los, né? Então, façam isso comigo também, tá, gente? Eu não sou famosa, mas clica lá no seguir, clica no curtir, porque curtida é importante para o Facebook. Se não tiver com essa curtida lá, esse post aí eu vou deixar lá para trás, porque não vai adiantar nada, ninguém está curtindo, ninguém está vendo, ninguém nada. Ai, coitada, essa é uma pobre coitada. Tá bom, gente. Tchauzinho. Beijinhos.